E aí, pessoal? Tudo tranquilo? Opa! Beleza. Estamos aqui com a aula 10C de programação para mobile. Vamos ver o que é? É isso aí. Então é continuação do assunto Activities, ciclo de vida. Agora nós vamos sair um pouco do teórico e vamos para o prático para ver como é que funciona esses estados que as Activities passam durante o seu ciclo de vida. É muito interessante saber isso daí, programar isso daí, porque pode realmente salvar algumas coisas aí, né? Deixar o aplicativo mais interessante por vários motivos, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui com a nossa apresentação com as observações iniciais. Nessa aula nós vamos implementar algumas coisas relacionadas ao conceito de ciclo de vida de uma activity, como eu já disse. Para isso, nós vamos usar o projeto exemplo que nós já usamos em outras aulas. Vamos continuar usando um projeto criado anteriormente para testar activities. É um projeto que eu criei. Acho que o nome dele até era alguma coisa relacionada a Activities mesmo, porque era um projeto que a gente ia falar tudo sobre Activities. Tudo não, né? Tudo o que dá tempo de falar sobre Activities, tá? Então eu criei esse projeto aqui. Deixa eu ver qual é o nome que eu dei para ele. Você está vendo aí agora a tela com o Android Studio. Eu dei o nome de Activities. Exatamente. E nesse projeto eu já tinha duas activities. Essa aqui, que é a principal, Main Activity, só tem um botãozinho, você aperta, e aí eu programei nele aqui, ó, na Main Activity, para quando eu apertar o botão ele entrar na tela 2, ó. Então usando intent, passando parâmetro inclusive, put extra, nome Rodrigo Viviane, e aí abre a tela 2. Simples de tudo. E a tela 2, o que eu tinha criado, a tela 2, essa tela aqui, ó. Tem simplesmente, não tem nada, tem só o constraint layout, que eu chamei agora de fundo, eu mudei o nome, depois vocês vão ver por quê. E um texto, né? TXT bem-vindo ao aplicativo para toda a família, mas esse texto é mudado, né? Na hora que eu passo o parâmetro com o nome Rodrigo Viviane, aparece aqui. Basicamente era isso que eu tinha. Então, ó, voltando lá à nossa apresentação. Então, nesse projeto nós vamos usar esse mesmo projeto, mas vamos acrescentar uma activity. Então, nós vamos colocar 3 activities e uma irá instanciar a outra como efeito dominó. Eu quero dizer com isso, a Main Activity instancia a tela 2 e a tela 2 instancia a tela 3. E nesse meio tempo aí, nós vamos tratar alguns assuntos relacionados a eventos para a gente ver o comportamento das telinhas e dos seus eventos ligados a estado. Tá? Então vai ficar assim, ó. Já temos as duas que eu te mostrei agora e nós vamos criar então a tela 3. Na tela 3, a gente colocou um edit text, que eu coloquei o fundo verde e deixei ele multiline, e colocamos também um text view em cima ali, ó, clique para contar caracteres, tá bom? Então é bem simples, esse negocinho verde aqui é um edit text e esse de cima é um text view, e esse edit text tem que estar habilitado para trabalhar com multiline. Como é que faz isso? Então vamos lá, vamos dar uma olhada. Cá estou. E aí, vamos lá. Então eu criei essa activity tela chamada tela 3. Opa, aqui está ela. Então eu coloquei aqui um text view. Ancorei ele em cima aqui, constraint. 16 dot pixels para cada lado. Coloquei o nome de txt letras, porque ele vai servir para contar letras. Olha lá, txt letras
escrevi um texto, né, que vai aparecer de início, clique para contar caracteres, e também criei aumentei um pouquinho a fonte, text size, né, e também, né, programei o evento onClick. OnClick, coloquei aqui, ó, conta, tela 3, conta. Então tem vou ter que criar uma função lá para o clique. E embora isso aqui não é um botão, né, mas qualquer objeto dentro de uma activity, ele é clicável. Então eu posso ou não programar o clique dele. Então eu coloquei uma caixa de texto, um text view, e vou programar o clique dele digitando um código chamado conta, né, uma função, um método chamado conta. Certo? Com respeito a esse cara aqui, ó, aí é só você colocar um edit view, ou então você vem aqui, ó, text, e já tem aqui um edit multiline text. Você pode usar esse cara aqui, ó, ou colocar um text plain text normal e configurar para ele ser multiline, né? Mas aquele ali já está meio pronto, né? Então você coloca no multiline, só ajustei o tamanho dele certinho, coloquei um background dele, uma cor aqui, ó, uma corzinha aqui no background, para distinguir isso aqui dentro do minha activity, e chamei ele de txt texto, aqui, ó. Pronto, tá montado nossa parte layout do nosso projetinho aí, tá bom? Então, o que nós vamos fazer com isso aqui agora? O foco agora é nos estados das activities, então na transição entre uma e outra, e na transição entre o aplicativo e também o sistema operacional, que isso aí também afeta o estado de uma activity que está ativa nesse momento, né? Atividade, certo? Então vamos lá, tem um barulhinho aqui no fundo, mas vamos lá. Bom, o que já foi desenvolvido até agora? Até agora na main activity tem só o botão entrar, então tá só programado para ele clicar no botão entrar e ele pular para a tela 2, passando o parâmetro nome Rodrigo Viviani. Na tela 2 a gente tem uma programaçãozinha básica aí, apenas para pegar aquele valor que foi passado, né, no método onCreate. Ele pega o valor que foi passado então e coloca ele naquele texto que a gente tem lá, né? Então vai aparecer o nome Rodrigo Viviani lá na tela quando eu entrar. Acho que só isso, né, por enquanto. Por enquanto é só isso que ele faz. E na tela 3, na tela 3 por enquanto não faz nada, tem só o código padrão que veio na hora que eu criei o projeto. Sempre por padrão, todos têm o método onCreate, porque esse é essencial para que o activity seja criada, como a gente já aprendeu em aulas anteriores. Bom, o que a gente vai fazer agora? Agora que começa a brincadeira, implementando métodos callback, que são esses métodos onResize, onResume, onResume, onStart, blá blá blá. Então nesse exemplo não vamos alterar nada no main activity, deixa ele quietinho lá. Vamos mexer na tela 2 e na tela 3. Começando pela tela 2. O que nós vamos fazer na tela 2? Ou na activity que se chama tela 2? Vamos mudar a cor do fundo, mas isso vai ser feito no evento onStart. E mudar o texto em destaque no evento onResume, utilizando um contador. E no evento onPause nós vamos mudar a cor de novo. Então vamos lá, vamos entender isso daqui. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, todos esses eventos, callback, na verdade são métodos ligados a eventos, todos eles fazem parte da classe que a gente usa para herdar e criar uma activity. Então, voltando aqui para você entender isso, a gente vem aqui pelo código na tela 2, tela 2 é essa daqui. Então a gente vem aqui no código Java. E aí, olhando aqui um pouquinho mais de perto,
você vai ver o seguinte, que aqui a tela 2 extend app compact activity. Então todas essas estruturas, elas fazem parte do app compact activity, que é uma classe que eu herdei para criar a tela, certo? Então o que eu estou fazendo aqui? Só um detalhe, eu adicionei aqui o constraint layout, né? Deixa eu até fazer um negocinho aqui para ver se ajuda vocês aqui um pouquinho. Esse mesmo. Por quê? Porque eu quero mudar a cor do fundo, então eu preciso puxar esse cara aqui para cá, constraint layout, fundo, e no evento onCreate eu faço isso. Então eu encontro o fundo e puxo ele para cá, certo? Eu estou na tela 2, já estou na tela 2, tá? Então a tela 2 ainda continua fazendo o que ele já fazia antes, que é colocar o nome da pessoa naquele text view que já estava lá. Isso já estava aqui, tá? Beleza. Aí, para eu adicionar as funções, olha lá, agora aqui embaixo, ó, onStart, eu uso a palavra override. Por quê? Porque override me ajuda a ter certeza de que eu estou implementando ou sobrepondo, né? Sobrescrevendo o método que já existe lá no onStart, ou melhor dizendo, lá no app compact activity, certo? Então o que eu estou fazendo na verdade é sobrescrita de métodos. Eu estou sobrescrevendo o método onStart. Então o que eu faço? Eu tenho que escrever ele certinho, ó. Protected void onStart, e ainda dentro dele obrigatoriamente chamar o método original super, que está na superclasse, super.onStart. Aí sim, depois eu posso fazer o que eu quiser. Então o que eu estou fazendo? Eu estou mudando a cor do fundo para LT Gray, que é um cinza light, cinza claro, certo? Isso vai acontecer quando? No evento onStart, não é no momento em que a tela é criada. O efeito disso é que a gente vai sempre ver a tela já cinza, porque um é executado em seguida do outro. Mas depois vocês vão perceber que algumas coisas mudam aqui. Por exemplo, eu fiz a mesma coisa com onResume. Override, protected, void onResume. Eu tenho que chamar a função original, super da superclasse, super onResume. E aqui eu faço uma contagem, ó. Eu já começo fazendo uma contagem. Então eu crio uma variável lá em cima. Tá aqui, ó, variável. E essa variável, ela começa zerada. Então o que vai acontecer? Quando a tela parar, pode ser que ela volte no onStart, como a gente aprendeu na aula passada, ou pode ser que ela volte no onResume. Isso quando a tela parar, não quando a tela for destruída. Quando a tela for destruída, aí ele vai voltar aqui. Se ele voltar aqui, na verdade ele volta tudo, né? Inclusive essas variáveis aqui. Inclusive essa contagem aqui volta para o zero. Certo? Por quê? Porque a classe ela é recriada. Então ela começa tudo de novo. E a gente já aprendeu que a tela pode ser destruída até se o programa estiver rodando. Por um simples giro da orientação é o suficiente para a tela ser destruída e ser reconstruída novamente. Certo? Então isso é que você tem que entender, depois a gente vai mostrar. Bom, então o que está acontecendo aqui? Se por acaso ele voltar no onStart, ele muda a cor novamente. Caso contrário, ele pode voltar no onResume. Então ele não mexe na cor, mas ele conta mais um. Aí ele muda o texto para pegar o texto que já estava lá, que é o nome Rodrigo Viviane, mais clique para ver mais você viu esse texto, e aí vai mostrar quantas vezes eu vi o texto, X vezes. Então o que vai acontecer aqui? Toda vez que eu congelar a tela, toda vez que eu dar um pause na tela, vocês vão ver quando isso acontece, e eu voltar, ele volta para um resumo. E aí ele conta mais um e mostra na tela. Então eu vou saber quantas vezes ele vai indo, eu vou perceber que está acontecendo esses eventos durante a execução.
Outra coisa para a gente perceber também que é interessante é no evento onPause eu programei o que? Também tem que chamar o método original. Eu programei para ele mudar de cor para cinza escuro. Então o que vai acontecer? Ele fica, na hora que ele abre fica cinza claro, mas na hora que ele pausa fica escuro. Só que quando ele despausa, se ele voltar para o onResume, o que vai acontecer? Eu fiz de propósito. Se ele voltar para o onResume, quer dizer que ele só pausou. Então ele volta para cá e não muda a cor de novo para light green. Ou seja, ele vai continuar no cinza escuro. Mas se ele der um stop, se ele chegou do onPause e para o onStop, que eu não programei, não precisa, ele vai acabar, aqui está escrito pausou, tá vendo? Ele vai acabar fazendo o quê? Ele vai acabar voltando no onStart. Então se ele voltar no onStart, aí ele volta a cor dele para o cinza claro. Então a gente vai conseguir perceber claramente quando que a tela foi para o onPause e quando que ela conseguiu chegar no onStop. E quando ela foi para o Destroy também. Por quê? Porque se ela for para o Destroy, ela vai voltar aqui para o onCreate e a contagem zera. Nos outros casos, a contagem não vai zerar. Certo? Outra coisa também que eu programei foi esse evento entra aqui, que é isso aqui. Isso aqui, deixa eu voltar na tela 2 para você ver. Isso aqui é o seguinte, eu coloquei também aqui, nesta label, eu coloquei também um evento onClick, chamado entra. Só tentando achar ele aqui, mas aqui, entra. Tela 2, entra. Por quê? Porque eu quero, ao clicar aqui, eu vou abrir a nova tela. Então essa programação está aqui, Então isso que você está vendo aqui é para abrir, tá simples e tudo, né? É para abrir a Activity número 3, tela 3, tá? Então vamos só recapitular isso aqui, usando a apresentação agora. Olha lá, então tá tudo aí, Método onStart, método onResume e método onPause. Esses 3 métodos eu programei. Tem mais métodos para programar? Tem o método onDestroy, onRestart, mas não precisa programar todos. Eu quis programar alguns só para vocês verem o efeito disso daí. Tá? Dá uma olhadinha bem de perto aí nesse código, dá uma meditada nele e vamos para frente. Que mais? Ainda na tela 2, já te mostrei, vamos programar o evento clique para o texto, para que ele abra a tela 3. A tela 2 abre a tela 3. Aqui tem uma informação que é o seguinte, os testes que a gente quer fazer nesse momento. Então, a hora que eu terminar esta parte do código, eu quero fazer alguns testes, certo? Que testes são esses? Primeiro, você vai clicar na tela. Peraí, desculpa aí. Você vai clicar na tecla Home e voltar. Você vai abrir a Activity tela 3 e voltar. Você vai mudar a orientação e você vai dividir a tela com outro aplicativo e alternar entre eles. Cada um desses momentos vai ter um efeito diferente, né? Quer ver? Então vamos fazer o seguinte, né? Vamos lá. Vamos fazer isso aqui para vocês verem. Eu já estou com o aplicativo instalado aqui, então eu vou só dar uma rodada para vocês verem aqui. Activities. Então é o seguinte, vou mostrar aqui para vocês. O aplicativo está instalado, certo? Qual é a Activity ativa? Entrar. Activity main Activity, a principal. Aí agora eu entrei na Activity, na segunda Activity, tela 2. Percebeu que o fundo ficou cinza? Percebeu que o texto mudou para Rodrigo Viviani, clique para ver mais? Você viu esse texto uma vezes? Ficou esquisito esse uma vezes. Enfim, então, o que eu quero te mostrar? Tudo isso aqui que aconteceu mostra que o código passou por onde? Lá, na hora que eu entrei na tela 2, ele passou por onCreate. Tanto é que ele puxou o nome que eu passei por parâmetro aqui, Rodrigo Viviani, etc. Mas ele também passou pelo onStart. Por quê? Como que eu sei? Porque ele mudou a tela para cinza claro. Passou por aqui.
E também passou pelo resume. Como que eu sei? Porque ele colocou o texto, clique para ver mais, você viu o texto tal vezes. E assim por diante. Ok? Então, vamos voltar aqui para você entender. Agora, um dos testes que eu pedi para você fazer é apertar a tecla Home, né, enquanto ele está aqui. Por quê? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é o seguinte. Esta tela, a tela 2, ela é a tela ativa. Ela é a Activity ativa. O que aconteceu com a Main Activity? Ela não está em pausa. Ela está no Stop. Ela está congelada. Mas ela existe ainda dentro do meu aplicativo. Só que quando eu aperto o botão Home, apertei aqui, ó, ele vai para o sistema operacional, sai do aplicativo. Aliás, o botão Home não fecha o aplicativo, vocês sabem disso. Ele só deixa ele na memória ali, congeladão. Então, o que vai acontecer? Na hora que eu retomar o aplicativo, ó, primeiro, quando eu sair de lá, ele deixou a tela mais cinza escura e escreveu pausou. O que isso significa? Isso significa que ele passou por este código aqui, ó, on pause. Só que provavelmente ele também passou pelo código on stop, mas eu não programei. Mas ele pausou aqui, deixou a tela escura. Como é que eu sei que ele chegou no pause e voltou? Porque se ele chegou no pause, ele volta para o on resume. Ou que ele foi para o stop, daí ele volta para o on start. Bom, simples. Se a tela voltar a ficar clara, é porque ele chegou no stop. Se a tela não ficar clara, continuar escura, é porque ele só chegou no on pause. Certo? Vamos ver o que acontece então? Vou voltar aqui, ó. Vou recuperar. Ficou claro. Olha lá. Clique para ver mais. Você viu esse texto 2 vezes. Tá vendo? Ficou claro de novo e aumentou o número de vezes que eu vi a tela. Interessante, né? Ó, vou fazer de novo. Pausou, voltou. Agora eu vi 3 vezes. Então o que aconteceu aqui? O que aconteceu é o seguinte. Pausou. E depois ele foi para o on stop. Quando eu abri ele de novo, ele veio aqui, ó. Ele não criou a tela de novo, porque senão aquela variável de contagem estaria zerada. Então a tela continuou desistindo dentro da minha memória. Aí ele voltou aqui, pintou de claro de novo o fundo e fez a contagem. Agora, o outro teste que a gente queria fazer é o seguinte. Eu quero ir para frente e voltar para trás. Então, como é que faz isso? Eu vou clicar aqui, ó. Olha lá. Entrou na outra tela. O que aconteceu agora? Agora eu tenho 2 activities congeladas. A activity principal está no estado de stop e essa activity tela 2 que também está. E a tela 3 está ativa. Se eu der um voltar aqui, ó, no meu aparelho eu faço assim com o dedo. Se eu der um voltar aqui, ó, ele volta para cá com a tela clara e dizendo que eu vi esse texto 4 vezes. Então o que aconteceu? A Activity tela 3 foi destruída e a Activity tela 2, que estava em estado de stop, voltou no estado de on start, on resume e apareceu na tela. Certo? Na verdade é on start, apareceu na tela, on resume. Certo? Lembrando que o on resume é depois que aparece a tela e o on pause é antes de ela desaparecer. Como que eu sei disso? Vou mostrar para você isso. Ó, lembra que quando eu dou pausa aparece a palavra pausa aqui e fica com a tela escura?
Ó, vou clicar aqui, ó. Tá vendo? Deu tempo disso acontecer. Não sei se você viu direito. Vou fazer de novo, ó. Olha lá. É que eu tava com o dedo em cima. Vou fazer mais uma vez. Mais uma vez. Vou apertar aqui no cantinho, então. Pausou. Viu? Deu tempo de piscar assim. Por quê? Porque o evento on pause, ele acontece antes de a tela fechar. Ó, já fiz isso um monte de vezes agora. 8 vezes. Já fui e já voltei. E toda vez que eu fiz isso, a tela 3 foi criada e destruída. Criada, destruída. Criada e destruída. A tela 2 ainda não foi destruída nenhuma vez. E provavelmente a tela principal também não. Por quê? Porque se eu voltar aqui, ó. Olha lá, a tela principal está aqui ainda. Agora quem foi destruído foi a tela 2. Se eu entrar novamente, agora tá. Você viu esse texto uma vez. Notou? Interessante, né? Vou até clicar mais uma vez aqui e voltar, clicar, voltar. Pronto, agora você tá. Eu fiz 3 vezes. Eu pedi para você fazer um outro teste que é o seguinte: dividir a tela. Então eu vou abrir um outro aplicativo, WhatsApp, pode ser, no Google Tradutor, traduzir de coreano para português, e vou fazer o seguinte: eu vou dividir a tela. Alguns celulares fazem isso, nem todos, né? Assim, ó, ficou assim, ó, a tela dividida. Embaixo Google Tradutor, em cima Activity. Viu que está pausado? Ó, olha o que vai acontecer aqui, ó. Soltei. Deixa eu voltar aqui. Ó. Clique para ver mais. Pera aí. Tá pausado. Ó, pausou. Clique para ver mais. Ó, tá vendo? Olha que louco. Ó, tô alternando entre um aplicativo e outro. Você percebeu que a palavra pausou continua. E aí 9 vezes, ó. 10, 11, 12. Só que o fundo continua cinza escuro. Por quê? Porque quando eu tô com a tela dividida e alterno entre um aplicativo e outro, o meu aplicativo não chega a dar stop. Ele só dá pausa. Curioso, não? Então o que acontece? Ele não passa pelo código do on start. Ele só passa pelo on resume. Por isso que ele fica desse jeito aqui. Tá? Aí se eu tirar a tela dividida, ele acabou mudando. Olha lá. Veja o que aconteceu. Zerou. Por quê? Porque daí ele perdeu, ele entendeu que eu mudei o tamanho da tela. Quando eu mudo o tamanho da tela, ele destrói e começa de novo. Como é que eu sei disso? Ó, vou fazer para você aqui, ó. Vou entrar, vou voltar, vou entrar, vou voltar, vou entrar, vou voltar, entrar, vou voltar. Ó. 6 vezes, certo? Olha o que vai acontecer quando eu virar a tela. Uma vez. O que aconteceu? Quando eu viro a tela, ele destrói Activity. Começa tudo de novo, certo? Então depois a gente tem que aprender como resolver isso daí. Isso é um problema. Então, só concluindo aqui, né? Você testou todos esses testes que eu falei aí e vimos as diferentes execuções dos diferentes status. Muito interessante, né? Agora, vamos pensar na tela 3. Na tela 3, nós vamos implementar um sistema para recuperar os dados carregados dinamicamente, usando 2 métodos callback. 2 métodos que a gente não usou ainda, tá? Apareceu mais 2 aí, especiais, que não tem a ver muito com o estado, com as etapas de estado das activities. Ele tem mais a ver com o estado, sim, tem totalmente a ver com o estado, mas ele é executado entre um método e outro.
Isso porque, como nós estudamos na semana passada, valores calculados ou atribuídos via código são perdidos quando ocorre o método onDestroy na Activity. E como vimos, que uma simples mudança de orientação pode ocasionar esse processo. Então temos que programar. Você viu agora, né? Aquela contagem de quantas vezes eu saí e entrei na Activity, desaparece, simplesmente porque eu virei a tela. Então o código abaixo contém um código para funcionamento da Activity sem recuperar dados. Teste virar a orientação e o dado calculado de quantas letras o texto tem será perdido. Então o que eu estou fazendo nesse código aqui? Já na tela 3. Né? Eu estou fazendo o seguinte. Eu estou puxando o TXT letras e o TXT texto. E aí, quando eu clico no TXT letras, ele calcula para mim quantas letras tem no TXT texto e joga lá num texto, né? E joga lá assim, ó, tem tantas letras, etc. Só que esse é um valor calculado na hora, dinâmico. O que acontece se eu virar a tela? Ele perde. Então, quer ver? Ó, vamos fazer esse teste. Então ficaria assim, ó, bananas de pijama, por exemplo. Aí eu digito lá e clico. O texto tem 17 letras. Na hora que eu viro de lado, perde. Quer ver só? Vamos fazer um teste aqui. Então aqui no Android, eu já até fiz um código para resolver isso, mas eu vou comentar ele. Então aqui na tela 3, né? Deixa eu comentar esse código aqui. E depois eu vou explicar ele. Então aqui na tela 3, vamos ver o que acontece. Vou dar um play aqui. Vai rodar aqui no meu aparelho. Tá bom? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tá, ele tá carregando aqui. Enquanto isso, vamos contar uma piada. Tô brincando. Essa foi a piada. Bom, então, olha lá. Pausou, ainda não carregou. Deixa eu fechar aqui. Tradutor, etc e tal. Vai demorar um pouquinho, porque toda vez que você vai carregar um projeto novo no seu aparelho, eu estou usando aqui pelo cabo USB, né? Ele, quando é tipo assim, teoricamente a primeira vez que ele está fazendo naquela ocasião, ele demora um pouquinho mais, né? Depois começa a ficar um pouquinho mais rápido. Né? Então a ideia aqui é qual que é? É abrir o aplicativo, chegar até aquela última Activity, digitar um texto ali. Né? O Gradon já disse que está tudo bem. Agora carregou aqui, ó. Então vamos lá. Ó, então a ideia é entrar aqui, clicar aqui, e aí eu entrei aqui, ó. Clique para contar caracteres. Eu clico aqui. 0 letras. Digite aqui porque você está feliz hoje. Eu vou colocar estou feliz porque sou feliz. Não, digitei aqui, ó. Estou feliz porque sou feliz. Aí eu toco aqui, ó. E ele calcula para mim, ó. 28 letras, incluindo os espaços. Certo? Mas olha o que acontece quando eu viro a tela. Ah, perdi tudo. Olha lá, nem o texto tenho mais. Clique para contar caracteres e digite o texto. Perdi tudo. Eu só não perderia o que eu digitei se eu não tivesse criado ele no Java. Se ele fosse só um objeto aqui criado diretamente no layout, ele até manteria o texto. Né? Mas deixa eu digitar de novo. Estou feliz porque sou feliz. Contei caracteres, de novo, ó, voltei aqui. Agora, olha o que acontece se eu fizer isso aqui, ó. Se eu fechar o aplicativo e aí voltar. Olha lá, quando eu voltei tá tudo lá ainda. Não perdi. Isso só aconteceu porque ele destruiu a tela quando eu virei. Porque ele reconstrói por causa do layout, né? Ele quer fazer o layout de novo. Vai que é um tablet que você está virando. Entendeu? Então como é que resolve isso? Vamos resolver agora.
é o seguinte. Como é que resolve isso? Vou pular aqui no Android para você ver. Então o código disso, que eu até comentei aquela hora, é uma novidade. São dois métodos especiais chamados onSaveInstanceState, passa como parâmetro um bundle, aqui também se comenta, e o método onRestoreInstanceState, passa como parâmetro um bundle. Então o que acontece? Também tem que chamar, aqui tem que chamar o evento principal, né, o evento que está na classe, na superclasse. Aqui não, eu não sei porquê, mas aqui não. Aí o que você tem que fazer? É como se fosse um put extra. Você tem que criar aqui um put string, tem put int, put bool, tudo mesma coisa. Você pode transferir variáveis para lá e para cá até quando a tela está fechada, quando ela é destruída. Quando ela reabre, está ali, né? Então você passa para ele, né? Eu criei uma variável chamada letras e guardei tudo que está escrito no txt letras. Criei uma chamada texto e guardei tudo que está escrito no txt texto. Em que momento? No onSaveInstanceState. Que momento que isso aqui é executado? Ele é executado... Deixa eu mostrar para você aqui. Ó. Implementando recuperação de valor dinâmico. Nesse caso específico, recuperar o valor dinâmico seria fácil, pois é só fazer a contagem novamente do evento no evento onCreate, onStart, onResume, já que o texto digitado não é perdido. O que eu estou dizendo é o seguinte: nesse caso específico, a gente até poderia fazer de outra forma. A gente poderia simplesmente pegar e contar de novo o texto. Mas eu estou perdendo o texto também, né? Mas por questões didáticas vamos fazer isso de outra maneira. Vamos usar a técnica de salvar o estado da activity. Então veja só, tudo que está no activity eu posso salvar em variáveis. Em outras palavras, significa como se fosse tirar uma foto, né, dos dados que estão ali nas variáveis que compõem aquela activity. Então eu salvo todos os valores dinâmicos antes de a activity ser destruída e recupero ela quando ela for reconstruída. Como é que eu faço isso? Implementando o método onSaveInstanceState, que é executado antes do onStop e depois do onPause. E também executamos o método onRestoreInstanceState, que é chamado antes do onResume, depois de onStart. Certo? Aí nós programamos isso que eu acabei de mostrar para você agora. E aí ele recupera, tá vendo? Ele guarda no onSave e recupera no restore. Quer dizer, antes de ser destruído ele grava tudo, e antes de ser reconstruído ele recupera tudo. Inteligente, né? Então, ó, vamos ver como é que ficou isso aqui. Então eu vou voltar lá no meu Android e vou executar novamente. Agora eu descomentei esse código aqui e dou um play, stop, play. Agora vai ser mais rapidinho, tá? Você vai ver. Já vai abrir. Zero erros. E abriu. Então agora mais simples, ó. Entrar. Clica aqui. Vou digitar aqui. Sou feliz. Porque estou feliz. Tá tudo invertido, né? Mas tudo bem. Conto caracteres, deu 28. Sou feliz porque estou feliz. Aí eu vira. Ó, e continua lá, ó. Não perdi o que estava escrito. Virei de novo. Continua lá. Agora, veja só. Tem uma outra situação. Vou sair daqui e vou voltar. Ó, vou sair. Voltei para Activity tela 2. E agora eu volto para cá. Agora está zerado. Por quê? Porque é diferente. A tela, quando uma tela é destruída pelo sistema,
ou melhor dizendo, quando a tela é destruída de forma meio que involuntária, né, porque eu virei, aí ele a instância, ela não é criada da mesma maneira como eu crio quando eu fecho ela, como o usuário fecha ela, entendeu? Então é só para você entender que o onDestroy pode ser executado de maneiras diferentes. O sistema executou onDestroy na primeira vez e depois, logo em seguida, executou onCreate e recuperou. Então aquele bundle ficou gravado. Agora, se eu fecho a activity, que nem eu fiz agora, aí não grava nada, né? Ele até grava, mas depois não recupera. Entendeu? Porque não são casos diferentes. Eu não quero que toda vez que eu abro um aplicativo ou que eu saia de uma tela e volte, todos os dados estejam lá ainda, não sempre. Entendeu? Então tem essas circunstâncias aí. Enfim, então estamos chegando ao final desta aula interessante, útil. Nesta aula implementamos na prática o ciclo de vida de uma activity. Também conhecemos a técnica de salvar e recuperar o estado de uma activity. E seguiremos adiante numa próxima ocasião. Eita, o que aconteceu aqui? Ficou doido o bagulho, ficou doido. Espera aí que eu tenho... Desculpa aí. Ficou doidão o negócio aqui. Então pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado dessa aula. É uma aula interessante, né? Para deixar as coisas feitas de uma maneira correta. Tá bom? Valeu, até a próxima.